Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que ao findarmos esse ano de 2023, que todos possam ter absorvido algumas experiências nas lições que nós vimos durante o ano. E hoje nós faremos a última lição do ano e do trimestre, mas que em 2024 possamos nos fixar melhor dentro da palavra de Deus, estudando as lições, buscando conhecimento, absorvendo todas as informações e aplicando na nossa vida. E que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 28 de dezembro, a lição 13, ela tem como título Missão Concluída. E a lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos de 1 a 4. Apocalipse 21, versículos 22 e Apocalipse 22, versículo 5. E o que nós vemos aqui, como o próprio livro do Apocalipse ele diz, ele é uma revelação de Deus para seus filhos. E Deus resolveu dar ao apóstolo João uma visão sobre o futuro dos santos, dos filhos de Deus, pessoas separadas por ele, Deus, que está ali no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22. E aqui nesses livros, o apóstolo João, inspirado por Deus, ele tem uma visão onde um anjo mostra a ele, João, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que ela será transladada com todos os fiéis e santos lá do céu, onde passaremos 1000 anos, para a terra. E neste momento já estarão criados os novos céus, nova terra, onde a terra já estaria restaurada, e onde a morte já não haverá mais entre nós, e não haverá choro, pranto ou dores, porque nós, como os filhos de Deus, já estaremos transformados pelo seu poder. E a cidade de Nova Jerusalém, a ataviada que se encontra no céu, ela descerá do céu aqui para a terra, e Deus habitará junto com a humanidade. E assim nós ficaremos para a eternidade junto com o nosso Criador. E o que nós vemos durante todos os livros das Sagradas Escrituras, que o resultado do grande plano de redenção já pensado por Deus antes da fundação do mundo, é que esse plano de redenção, embora houvesse o pecado, Deus buscou reconciliar o mundo com Ele mesmo, e isto Ele executará por completo quando nós estivermos já para as mansões celestiais após a volta de Jesus. E tudo que foi perdido assim através do pecado, pelo pecado, ela será restaurada. Não somente a humanidade, o ser humano, será redimido, mas também toda a terra, toda a criação, para se tornar o lar eterno daqueles que foram obedientes durante os 6.000 anos, onde Satanás ele
nesse período, ele buscou realmente tentar ter um domínio da terra. Então se cumprirá o grande propósito de Deus ao criá-la, e assim a missão de Deus será concluída somente após isso, né? Ou seja, após a vinda de Jesus, onde os filhos de Deus morarão com ele na Nova Jerusalém, é que essa missão será concluída. E a missão de Deus, ela é centrada no relacionamento, né? E nós podemos ver e observar e se deslumbrar assim para saber sobre isso, lendo o Apocalipse capítulo 21 e o Apocalipse capítulo 22, onde ali nós podemos sentir o desejo relacional de Deus, dele querer estar conosco, né, da forma mais concreta por toda a eternidade. E esses livros falam sobre Deus habitando com os seres humanos face a face, né? Nessa terra que Ele, Deus, vai transformar, recriar a Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21, 3 e Apocalipse 22, 4. Findando os 1000 anos, né, onde nós passaremos após a vinda de Jesus, onde nós passaremos assim juntos realmente com o nosso Salvador, quando os salvos, né, estarão no céu, nessa nova cidade de Jerusalém, juntamente com Cristo, né, onde até ali já estará erradicado, né, o pecado, de uma vez por todas, por Deus, através daquele lago de fogo que fala Apocalipse, né? Não só fogo, como enxofre, né? E os salvos em Cristo contemplarão a recriação de tudo, né? E a criação da cidade santa, né? Estabelecida como a capital do universo, né? Onde Deus habitará com seus filhos. Um paraíso assim fantástico, né? Vislumbrante, que nós podemos observar aqui no livro de Apocalipse 21 e 22. E será a nossa nova terra. A morte e o pecado não mais existirão, a maldade será totalmente destruída, exterminada. Encontraremos o amoroso Salvador Jesus e nós nos reuniremos, né, com os nossos entes queridos, né? Aquelas pessoas que faleceram e tal, após a volta de Jesus, eles serão ressuscitados e todos nós moraremos nessa Nova Jerusalém, junto com o nosso Salvador, e desfrutaremos desse grande amor de Deus. E a nova terra será povoada com pessoas de todas as etnias, de línguas, e não haverá em todo o universo só um resquício do mal. Não haverá. Pois tudo haverá pureza através do Deus, do seu poder. Pois o Senhor mesmo, as Sagradas Escrituras nos diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está lá em Apocalipse 21, 4. E o apóstolo João, na sua visão, ele continua. Olha o que ele diz, uma coisa assim bastante interessante. Olha o que ele diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, estes sofrerão o dano da segunda morte. Está lá em Apocalipse 21, 8. Aqui fica bem claro, né, para nós compreendermos
que será o fim dos ímpios, né? A morte será o final da história, do pecado e o recomeço de uma gênesis dos céus e da terra, que fala lá em Gênesis 2:4. E João, nessa visão, ele ouviu do próprio Deus que ele diz, ó, que Deus, o Criador e mantenedor do universo, ele diz: eis que faço novas todas as coisas, que está lá em Apocalipse 21:5. E quando Jesus voltar e declarar, olha que ele diz, ó, tudo está feito. O próprio Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que está lá em Apocalipse 21:6. E assim nós sentiremos os nossos corações repousarem sobre a inabalável segurança, e nós exultaremos a indescritível alegria e o prazer de estar ao lado do nosso Salvador. Porém, até a segunda vinda de Jesus, nós temos que nos preparar para este momento e fazer com que Cristo nos mandou, né, nos ordenou a nós participarmos dessa grande comissão de nós proclamarmos o Evangelho a todas as pessoas, mas porém isso tem que ser bem organizado. E a igreja que observa os estatutos e mandamentos de Deus, né, na íntegra, hoje possui uma grande comissão muito bem elaborada, muito bem planejada para pregar o Evangelho eterno para todos os continentes, né, que são métricas da missão global, que podem ajudar missionários para verificarem se um grupo de pessoas é alcançado ou não. Porque um grupo alcançado é aquele que tem inúmeros, né, recursos adequados para testemunhar, né, efetivamente ao restante do grupo, sem a necessidade da assistência externa, né, onde tem cultos de adoração, disponibilidade de Bíblias, né? Porque às vezes você tem que pregar, mas as pessoas do outro lado elas têm que ter Bíblias, né? Ou talvez assim outras literaturas que seja na sua primeira língua, para eles poderem entenderem, né? Para o devido, né, entendimento, clareza, né, da palavra de Deus. E se há líderes de igrejas nativos, né, que testemunhem ou ao restante do grupo sem a necessidade de um tradutor, né, para que a proclamação do evangelho possa fluir, né, seja lá na selva, seja lá na África, seja em continentes diferentes, né, para que haja um entendimento na língua deles. Já um grupo de pessoas não alcançadas é aquela que não tem nenhuma comunidade local de crentes, né, que observam, né, o quarto mandamento ou que conhecem os estatutos e mandamentos. Ou seja, eles não têm os mesmos recursos que nós temos para testemunhar efetivamente. É o seu próprio grupo, né, sem a assistência externa, difícil, em decorrência do difícil acesso, né, até eles, né? E Deus se revela em todas as pessoas, né? Em todas as etnias, assim, mesmo hoje, mesmo que alguém não leve uma Bíblia lá para eles, lá em etnias, lá na África, lá no meio da selva, mas eles conhecem quase totalmente os 10 mandamentos, porque está no cerne da pessoa. Quando Deus cria e ele começa a trabalhar do Espírito Santo, essas pessoas começam a ter entendimento. Porque a maioria dessas tribos ou
etnias, né? Eles têm dentro da comunidade deles estatutos que são semelhantes às escrituras. Diz lá que não é para adulterar, que não é para matar, que você não pode desejar a mulher do próximo. Tudo isto sem nunca uma Bíblia chegar até eles, né? E a visão que João teve assim do céu de Apocalipse, ali que fala 21 e 22, onde ele vê lá como o rio da água, né? Da água da vida, que ele fala lá em Apocalipse 22, 1. E João também viu a árvore da vida, que produz 12 frutos, né? Para os salvos em Cristo se alimentarem todo ano. Está lá em Apocalipse 22, 2. E o apóstolo amado de Cristo, chamado João, ele viu também o trono de Deus, e ali ele viu o Cordeiro, Jesus, que está lá em Apocalipse 22, 3. E também João viu algo espetacular, o brilho da glória de Deus, que está lá em Apocalipse 22, 5. E tudo isso, meus amigos e minhas amigas, é para nós nos entusiasmar, né? Ficar maravilhados, ficar desejosos, né, por essas boas novas, para nós estarmos nesse lugar, né? Para nós termos o desejo de estar nesse lugar e começar a proclamar o Evangelho da verdade, que observa os estatutos e mandamentos da íntegra, né? Onde nós contemplaremos um dia um novo céu, uma nova terra, e nós estaremos face a face com Cristo. Imagine você ter o privilégio, né, do teu nome estar escrito na fronte, né? Por quê? Porque foi uma pessoa separada por Deus, né? Uma pessoa que se dedicou a vida toda para buscar essa salvação. E esta é a coroa que Jesus vai dar pessoalmente para cada um de nós. E você, meu amigo, minha amiga, tem planejado sementes assim de esperança, de boas novas, nos corações de pessoas em todos os lugares, nações, tribos ou línguas, que necessitam de ouvir essas boas novas? Você tem feito alguma coisa? Então, meu amigo, está na hora de fazer. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter uma pessoa de entendimento, passa a manusear melhor as escrituras, entender o que diz Apocalipse 21, 22, saber que lá no céu haverá uma nova cidade, a Nova Jerusalém, que é um lugar para mim e para você morar. Tem pessoas que não acreditam. Você só vai acreditar quando você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, na sinceridade, quando o Espírito Santo tocar em você e você ouvir. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha este presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais sofrimentos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.